we find, E a verdade que lá encontramos, written down by men of God, escrito por homens de Deus, are men of God who studied the Bible. são homens que estudavam a Bíblia. The Reformers, the early church, the Puritans, Os reformadores, os puritanos e os pais antigos na fé. it is not experience that validated the Word. Não foi experiência que validou a palavra. It's the Word that validates everything. É a palavra de Deus que comprova e demonstra que ela é de fato autêntica. Não consegue ler sua própria letra. Nenhuma das referências. Eu queria verificar. I don't have it, sorry. Subjectively, a man's experience. Então, Yeah, we just talked about the objective history, God's action toward man, and the Word of God. Now we're moving to the subjective side, man's experience. então temos falado sobre o aspecto da história objetiva, mas também podemos observar do lado subjetivo a experiência humana. When we move into the subjective aspect, we move into an area of Catholicism. Agora, quando avaliamos desse lado subjetivo, agora começamos a entrar no lado do catolicismo. It's where they begin to place church tradition over the Word of God. E é onde eles começam a colocar as tradições da igreja acima da palavra de Deus. It's also found in not just in Catholic history, but also in evangelical neo-orthodoxy. Não se encontra somente no catolicismo, mas também entre o movimento evangélico no neo-ortodoxismo. They say things like the truth is what happens to you. Eles dizem coisas como a verdade é aquilo que ocorre com você. It's what you think. É o que você pensa. It's what you feel. É aquilo que você sente. It's not doctrine. Isso não é doutrina. It's not truth. Não é verdade. And so you cannot begin to proclaim it as such. E, portanto, você não pode proclamar como se ela realmente fosse verdade. Every now and then I'll run across somebody who says this to me. De vez em quando eu encontro alguém que me diz o seguinte: I just don't think God would do that. eu simplesmente não acho que Deus faria isto. I said, based on what? Eu respondo, baseado em quê? Is that based on a truth? Baseado na verdade? Is it based on an attribute? Baseado no atributo? Or is it based on your feeling or what you expect? Ou baseado no seu sentimento, naquilo que você espera? We have to be careful Nós precisamos ter to make cuidado those things subjective. para não tornar essas coisas subjetivas. And in fact, we also have, Apostle Paul writes that we have a more superior way, the prophetic word of God. Agora vejamos que Pedro diz que nós temos um modo superior. We understand the apostles of Christ did miracles. Nós compreendemos que os apóstolos e Jesus operavam milagres. They were authenticated by signs and authority. A mensagem deles era autenticada pelos sinais. Hebrews deles. chapter 2. Hebreus capítulo 2. Yeah, 1 for 4 actually. Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. We understand that these gifts that were given, or the signs and wonders that the apostles did, Compreendemos que os sinais e prodígios que os apóstolos e Jesus operaram was God testifying era Deus testificando that they were having the same message que eles transmitiam a mesma mensagem as Jesus Christ, que Jesus Cristo. as evidenced by the fact that they did the same miracles. E a evidência disto era que operavam os mesmos milagres. So the things that they did Então as coisas que eles faziam were to bridge them to Jesus Christ and show the world that they were one and the same message. serviam como a ponte, ligando eles a Jesus Cristo e indicando que transmitiam a mesma mensagem. It was temporary Era temporário and for that express e purpose. com este propósito expresso. Now we have evidence that they've already ceased. Agora nós temos evidência de que estes dons têm cessado. There's no miracles that we know of after 58 AD. Não há qualquer milagre que nós conheçamos depois do ano 58 depois de Cristo. Even though there was revelation given clear into the 90s with the book of Revelation. Mesmo que revelação ainda continuava até o ano 90 com o livro de Apocalipse. There's no mention of the gift of tongues after 1 Corinthians. Não há qualquer menção do dom de línguas depois do livro de 1 Coríntios. There is the use of tongues recorded in 150 AD by Montanus. Há o uso de línguas relatado de acordo com Montanus no ano 150 depois de Cristo. But he was not orthodox in his theology. Mas lembra que ele não era ortodoxo na sua teologia. A small group of people did it in 1700, the 18th century, I guess. Yeah. Pequeno grupo de pessoas praticaram isto no século XVIII. And then we have the the gift of tongues and signs reoccurring in 1901. E de repente nós temos então o dom de línguas e o dom de milagres reocorrendo de novo no ano 1901. And I'm embarrassed to tell you it was in Topeka, Kansas. E eu tenho até vergonha de lhes dizer que ocorreu em Topeka, Kansas, que é o estado de onde ele é. And since then we've seen the Pentecostal movement, the charismatic movement take off. E daí foi que deu início ao movimento pentecostal que tem tomado de conta. Begin to capture the minds of the modern mind. E que tem cativado a mente de tantos hoje em dia. And then various groups, I don't want to get into all that, but began to take it and spread it worldwide. E diversos grupos então têm tomado e espalhado isso pelo mundo inteiro. In fact, because of it, the great, I don't want to say uproar, the excitement it brought, other groups began to try to bring that in, like the Catholics began to bring in charismatics. De fato, por causa daquele grande da maneira que isso agita e anima as pessoas, outros grupos religiosos passaram a adotar estes estilos também, estas práticas também, até mesmo o catolicismo. One of the things that we find is they always want this extra baptism of the Holy Spirit. Uma coisa que a gente sempre observa é que eles sempre querem aquele batismo extra do Espírito. Now we as believers in the Bible have 5 commands concerning the Holy Spirit. Nós, como crentes, temos 5 mandamentos ou ordens com relação ao Espírito Santo. Do not quench the Holy Spirit in 1 Thessalonians Em 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Do not grieve the Holy Spirit in Ephesians 4:30. Em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito. Walk in the Spirit, Galatians 5:25. Em Gálatas 5:25, andar de acordo com o Espírito. Pray in the Spirit, Jude 20. Judas 20, orar no Espírito. Be kept filled with the Spirit, Ephesians 3:18. Em Efésios 3:18, nós devemos estar sempre enchidos com o Espírito Santo. All the tongues did
was to confirm the message of Christ. O que as línguas fizeram foi apenas confirmar a mensagem de Cristo. Just like we read in Hebrews chapter 2. Exatamente como lemos lá em Hebreus capítulo 2. It's also brought about in Acts chapter 7, verse 36 and 38. Também vemos isso lá em Atos capítulo 7, versículos 36 e 38. Now, what we understand is the love is the motive for all of our gifts. Então, o que precisamos lembrar é que o amor é o motivo para todos os nossos dons. And the problem with the gifts in the Corinthian church that Paul had to address was this. O problema com os dons espirituais lá na igreja de Corinto era o seguinte: They were bringing them their gifts to promote themselves. eles estavam buscando os dons para promover a si mesmo. They wanted to draw attention to them. Eles queriam chamar atenção a si mesmo. They were looking for an ecstatic experience. Eles estavam buscando uma experiência estática. And like I talked about in the first part of chapter 12, he's saying, look, you're bringing in ecstatic pagan practices into the church. E como dissemos antes, no primeiro Coríntios capítulo 12, ele está dizendo, vocês estão trazendo práticas pagãs aqui para dentro da igreja. Now, this is what we know about the gift of tongues in the Bible. É isso que nós sabemos então com relação ao dom de línguas na Bíblia. It's a normal language. É uma língua normal. They did not speak gibberish. Eles não falavam lá barulho zoada qualquer. In fact, it also went to dialects in Acts chapter 2, verse 6 and 8. E de fato nós vemos que falavam até os dialetos específicos. It's a language in the singular. É uma língua específica no singular, no plural quer dizer. Yeah, languages in the plural. São línguas no plural. And it could never be gibberish in the Bible because gibberish is never in the plural. Nunca poderia ser uma zoada, um barulho simplesmente qualquer, porque isso não ocorre no plural. In 1 Corinthians 14, Paul calls what they're doing a counterfeit. O que Paulo diz aos Coríntios é que o que vocês estão praticando, isso é, como é que diz, um dinheiro falsificado. É uma versão falsificada do dom. In fact, we understand it's a sign to unbelieving Israel. E precisamos também compreender que o dom de línguas era um sinal para Israel, It's an inferior to prophecy, que é inferior a profecias, and tongues was being used as a self-edification rather than a church edification. e que línguas estavam sendo usadas naquela igreja para edificar a si mesmo em vez do que edificar a outros. You ever hear that today, the prayer language? Você já ouviu eles falar na língua da oração, linguagem de oração? Yeah, that's a self-edifying issue. É um tipo de edificação própria. Unbiblical use of the spiritual gift. E é um uso antibíblico do dom. And now that the New Testament's complete, it's useless. E agora que o Novo Testamento está completo, é inútil. And so we understand that when he says it's going to cease, Então compreendemos que quando ele diz que vai cessar, it does not mean it's going to start again. não significa que vai reiniciar. Well, you have a lot of problems with the charismatic movement that go beyond just spiritual gifts. Há muitos problemas com o movimento carismático que vão muito além dos dons espirituais. They have a very false view of the gift of the ministry of the Holy Spirit. Eles têm uma visão muito errônea com relação ao Espírito Santo. Their view of the second baptism is not right. A visão deles com relação ao segundo batismo também não é correto. True spirituality means yielding to Him day by day. Render-se ao Espírito Santo significa estar rendendo-se a Ele dia após dia. My spirituality doesn't have anything to do with how often I've been spoken tongues or had a prophecy or a word of knowledge. Minha espiritualidade não depende da frequência com que eu falo em línguas. And so we understand that those are revelatory gifts. Então precisamos compreender que estes dons são interligadas à revelação. And I would place inside of the temporary gifts all gifts that have revelation involved in them. Então eu colocaria nesta categoria de temporários todos os dons relacionados à revelação. Tongues,
o dom de línguas, de prophecy, profecia, word of knowledge. a palavra de sabedoria. Those are some of those ones that would be that part of that. Todos estes fariam parte desta categoria. Now, I understand that this is a worldwide problem now. Agora, compreendo que este é um problema